Oi, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Pitty e é um prazer ter você aqui comigo. Se você quer estudar matemática e física de uma forma fácil e simples, você está no canal certo. No vídeo de hoje você vai estudar sobre função de primeiro grau. Eu já fiz uma playlist sobre tudo sobre funções. Eu estou postando vários vídeos sobre esse assunto e vou dar sequência com o passar do tempo. Então, me acompanhe para não perder nada sobre esse assunto. E se você gostar do vídeo de hoje, se inscreva no meu canal, curta, compartilha, ativa o sininho das notificações e deixa um comentário aí para mim. Se você gostou da aula, o que que você achou? Se você tiver alguma dúvida também, pode deixar alguma pergunta que eu vou te responder. Vamos estudar então? Uma função do primeiro grau é uma função polinomial onde nós temos o x de maior expoente com grau 1. Então, a forma geral de uma função de primeiro grau é essa aqui, f de x igual a ax mais b. Essa é a forma geral de uma função de primeiro grau, onde o a é o coeficiente angular da função, que também representa a taxa média de variação dessa função. Agora, quando a gente for estudar o gráfico, a gente vai ver detalhadamente o que significa essa taxa média de variação da função. O b é o nosso coeficiente linear da função. Então, quando você tiver uma função de primeiro grau, você vai reconhecer porque ela vai ter essa forma geral. Lógico que ax mais b vai ter números ali, né? A gente não vai lidar com ax mais b, a gente vai lidar com 2x mais 5, por exemplo. Então, a forma geral é ax mais b, só que o a vai ser um número e o b também vai ser um número. Então, eu peguei aqui uns exemplos. Você tem que saber que o número que está junto com x, o coeficiente que está junto com x, o valor numérico que está junto com x, vai ser o valor do a. É chamado de coeficiente angular. Então, se você pegar um exercício e te der uma função e pedir determine o coeficiente angular da função, você vai ver quem está acompanhando o x e pegá-lo junto com o sinal. E aí, se pedir o coeficiente linear, você vai pegar o que não tem x, inclusive com sinal. Se for mais, você pega mais, se for menos, você pega menos. Eu trouxe ali uns exemplos de função de primeiro grau para a gente ver. Então, uma função, só lembrando que uma função ela pode aparecer dessa forma, ó, f de x, ou ela pode aparecer também como y, é a mesma coisa. Sempre que você vê f de x igual a alguma coisa, você tem que pensar que o f de x é a mesma coisa que y. Quando nós estudamos a função, nós estamos estudando, na verdade, o y. Como é que o y se comporta em relação a x? Porque esse estudo de função de primeiro grau, na verdade, nós vamos depois estudar o gráfico da função de primeiro grau, estudar o sinal da função de primeiro grau. E aí a gente coloca isso num plano cartesiano, onde nós usamos o eixo x, que é o eixo horizontal, e o eixo y, que é o eixo vertical. Então, quando nós usamos o eixo x e o eixo y, nós estamos vendo como é que o nosso eixo y, que é a nossa função, se comporta conforme nós vamos mudando os valores de x. Agora, quando a gente for ver os gráficos, que provavelmente vai ser num outro vídeo, aí eu vou falar bem detalhadamente sobre esse assunto. Então, não perde nenhum vídeo para você ficar por dentro de tudo. Vamos ver aqui nesses exemplos. Então, eu coloquei f de x e coloquei também umas com y, porque tanto faz aparecer f de x quanto y, que é a mesma coisa. F de x igual a 3x mais 2, y igual a 2x menos 3, y igual a 1 menos x e f de x igual a menos x mais 8. Observem, né, que aqui eu consigo, olhando para essas funções, eu consigo tirar o a e o b, o coeficiente angular e o linear, né? Aqui na primeira, o coeficiente angular é 3, o coeficiente linear é 2. Aqui na segunda, o coeficiente angular é 2 e o coeficiente linear é menos 3. A gente tem que pegar com um sinal. Aí aqui na terceira, o coeficiente angular é sempre quem está na frente do x. Eu botei fora de ordem, mas não tem problema. Isso aqui está nessa ordem aqui, ó. B mais AX. Está fora da ordem comum, né? Porque a ordem normal que a gente aprende é f de x igual a x mais b. E às vezes vem fora de ordem e o aluno já acha que não sabe fazer.
Pode trocar a ordem, não tem problema. Você tem que saber que o A é o coeficiente que está junto com x e o B é o termo independente, é o termo que não tem x. Então, quem é que está na frente do x aqui, ó? Só tem um sinalzinho, né? Quando não tem número na frente, tem um menos um, tem um escondido. Como tem um menos, então a gente diz que tem um menos um. Então, o A, neste caso, vale menos um. E o B vale um. Agora aqui, na outra, o A vale menos um, porque tem um menos na frente do x. E o B vale 8. Então, viu como é fácil encontrar o coeficiente angular e o coeficiente linear da função? Neste momento, neste primeiro momento, nós estamos estudando essa parte teórica, essa parte de saber os nomes de cada termo. Mas você precisa saber depois o que significa essa taxa de variação média da função, o que significa, então, dizer o coeficiente angular ou coeficiente linear. Essas definições, elas vão ser vistas melhores no gráfico. Então, não perde a aula sobre gráfico de função de primeiro grau, que aí você vai ficar sabendo detalhes e o porquê que você está estudando isso. Vamos passar, então, para o próximo passo. Uma coisa importante a respeito da função de primeiro grau, que tem a forma geral y igual a x mais b, é que ela pode ser afim ou ela pode ser linear, tá? Então, ela pode ser uma função afim ou uma linear. Nós vamos ver primeiro a função afim. Quando é que uma função é classificada função afim? Ela vai ser classificada função afim quando ela tiver o valor de A e o valor de B, os dois diferentes de zero. Então, ela é uma função afim quando ela tem esse formato y igual a x mais b, com A diferente de zero e B também diferente de zero. Isso quer dizer que ela tem o termo A e tem o termo B. Então, ela vai ser uma função classificada, função afim. Essa é a classificação dela quando ela apresenta os dois termos diferentes de zero. Peguei aqui um exemplo para a gente ver, ó. Eu peguei um exemplo que f de x é igual a x mais 2, onde o coeficiente angular vale 1, o coeficiente linear vale 2. Então, nós temos o A, 1, temos o B, 2, então ela é classificada função afim. O gráfico de uma função afim nunca passa pela origem do plano cartesiano. Então, esse também é um detalhe importante a respeito da função afim. Se você tiver que analisar um gráfico, que depois nós vamos ver as análises dos gráficos, e você viu que o gráfico não passou pela origem, você não sabe ainda que é uma função afim, mas você olha para o gráfico e vê que o gráfico não passou pela origem, você já sabe que é uma função afim. E o que importa saber que é uma função afim? Importa saber que aquela função tem A e B diferente de zero. Às vezes, essas informações são importantes para a gente resolver algum problema. Então, é importante saber esses detalhes. Por isso que eu coloquei essa observação de verde, porque esse é um detalhe importante saber a respeito da função afim. Vamos ver agora, então, a função linear. A função linear, ela tem o A diferente de zero, então ela tem o A diferente de zero. O A existe, né? Porque ela é uma função de primeiro grau, ela tem que ter o A, mas ela tem o B igual a zero. O B não existe, então ela tem esse formato aqui, ó, y igual a ax. Ela tem o A diferente de zero e o B não aparece, porque o B é zero. Então, ela só tem esse formato, y igual a x. Peguei esse exemplo aqui para a gente ver, f de x igual a 3x. Observem que só aparece o A, que é o 3, e o B é zero. Então, ela é classificada de função linear. Importante saber agora da função linear. A função linear, o gráfico dela sempre passa na origem das posições. Então, se você pegou um gráfico para analisar, um gráfico de uma reta, porque a função linear e a função afim, a função de primeiro grau, o gráfico dela vai gerar sempre uma reta, sempre uma linha reta. E essa linha reta cruzou zero, cruzou o eixo ali de cruzamento do eixo X com o eixo Y, cruzou bem o cruzamento dos eixos, cruzou zero, né? É uma função linear. Então, aí você já sabe que essa função não tem B, ela só vai ter esse formato aqui, ó.
y igual a x. Então, para a função de primeiro grau, nós temos dois casos. A função afim, onde nós temos o a e o b diferentes de zero, e a função linear, onde nós temos o b igual a zero e o a diferente de zero. Agora nós vamos analisar quando que essa função, né, ou afim ou a linear, porque a gente está analisando a função de primeiro grau, a gente já sabe que ela pode ser afim ou linear. O importante é que é de primeiro grau. Quando que ela é crescente ou decrescente? A gente vai analisar, então, o crescimento ou decrescimento dela, quando que a gente vai determinar ela como uma função crescente ou quando que a gente vai determinar ela como uma função decrescente. Gente, isso aqui é bem fácil, muito fácil. Ela vai ser crescente, ela vai ser, ó, crescente sempre que ela tiver o coeficiente angular, que é o a, positivo, e ela vai ser decrescente sempre que ela tiver o coeficiente angular, que é o a, negativo. Então, vou pegar um exemplo de cada aqui, ó. Se eu pegar aqui 2x mais 3, observa que o a aqui vale 2. É uma função crescente, porque tem o coeficiente angular positivo, 2. Então, ela é uma função crescente. Agora, eu vou pegar um outro exemplo aqui. Menos 3x mais 4. Então, aqui eu vou dizer que o a vale menos 3. Então, ela é uma função decrescente. Ah, outra coisa, o coeficiente angular e o linear podem ser números fracionários também, tá? Eu peguei os exemplos números números, né, naturais e inteiros, né? Não peguei os racionais, que são os números fracionários, mas podem ser números fracionários, tá, gente? Então, se eu pegar assim, y igual a menos 1/2 de x mais 4, aí você vai olhar e vai dizer, quem é o a? O a é tudo que estiver na frente do x, menos 1/2. Essa função aqui, ela é determinada, ela é decrescente, porque o a é negativo. Então, pode ser uma fração, pode ser uma raiz ali na frente do x, não importa. O importante é você saber que é o número que acompanha o x, é o coeficiente que acompanha o x, que você tem que ver se é positivo ou se é negativo. Se ele for positivo, função crescente. Se for negativo, função decrescente. Agora, outra coisa fácil que os exercícios nos perguntam, às vezes cai numa prova também da escola, é para a gente determinar o zero ou a raiz da função. Para você determinar o zero ou a raiz da função, tendo a lei de formação, né? Vou pegar aqui então uma lei de formação para a gente ter um exemplo. Então, peguei essa lei de formação aqui como exemplo. F de x igual a 2x mais 4. Aí, você tem que pegar essa função e determinar o zero ou raiz da função. O que você vai fazer? Você vai, como é o zero ou raiz da função, você, quando fala assim, ó, determine o zero ou raiz da função, você quer saber quanto que vale aquela função quando x vale zero, por isso que é o zero da função, né? Ou a raiz da função. A raiz da função é o valor onde a função é zero, desculpa. Você quer saber quanto vale o x quando a função é zero, então a gente tem que pegar e igualar a função a zero. Então, a gente pega a função e iguala a zero. Então, só retomando aqui, para não fazer você se perder, porque eu acho que eu me confundi para falar. A gente quer determinar o zero ou raiz da função. Então, a gente quer encontrar o valor de x quando a função é zero. Encontrar o valor de x quando a função é zero. Então, eu igualei a minha função a zero, porque eu quero saber aonde que ela é zero. Então, eu igualo ela a zero e vou achar. Então, acho o valor de x. Passo 4 para lá, troco o sinal. Então, vai dar menos 4 sobre 2, que vai dar menos 2. Então, a minha função é zero quando x vale menos 2. Então, eu encontrei o que perguntou, né? Onde que a minha função é zero? A minha função é zero quando x vale menos 2. Vamos fazer aqui outro exemplo. Vou fazer um exemplo aqui com fração. Então, sei lá, menos 1/3 de x menos 18. Então, tem essa fração, essa função, e você quer determinar o zero, por que fala ali o zero ou raiz da função? Porque são duas formas diferentes de falar a mesma coisa. Alguns exercícios vão te perguntar, determine o zero da função,
Outros exercícios vão falar, determine a raiz da função. E outros vão falar, determine o zero ou raiz da função. Você tem que saber que se pedir o zero da função ou se pedir a raiz da função, é a mesma coisa. O jeito de fazer é o mesmo. É a mesma forma de... tá pedindo a mesma coisa, falando de outro jeito. Então, é só pegar a função. Quem é a função? A função é menos 1/3 de x, menos 18, e a gente iguala a zero, porque a gente quer saber quanto vale x quando a gente igualou a função a zero. Quando a gente disse que a função era zero, quanto que vale o x, então? É isso que a gente está procurando. Então, aqui a gente vai passar o que não tem x para o outro lado, o 18 vai para o outro lado, troca o sinal, então vai como mais 18. Agora eu posso colocar 1 embaixo do 18 e resolver multiplicando a proporção ali, multiplico cruzado, né? Então fica menos 1x vezes 1 fica menos 1x. E aí eu faço, então, 18 vezes 3, né? Que vai dar 54. Então, vou ficar com menos 1x igual a 54, multiplica aqui por menos 1, e vai ficar, então, x igual a menos 54. Aí, para esse exemplo, né, que eu criei agora, a gente tem, então, que a função é zero quando x for igual a 54. Então, viram que é bem fácil, né? É bem fácil de encontrar o zero ou a raiz da função. É só pegar a função que o problema te der, igualar a zero e achar o valor de x. Agora a gente tem uma coisa aqui que eu preciso falar também para a gente concluir esse vídeo, né? E depois eu vou em outro vídeo dar sequência nesse assunto de funções. Já vou depois no próximo vídeo falar sobre o gráfico da função e a análise de sinal da função de primeiro grau. Mas antes disso eu quero te mostrar uma coisa assim. A gente viu então que a função de primeiro grau ela pode ser classificada em função afim ou função linear. Ela tem essa forma geral aqui, ax mais b, tá? Quando, para ela ser de primeiro grau, ela tem que ter a incógnita, que é o valor desconhecido, né? Que é o x, que seria a nossa incógnita. Por exemplo, eu vou botar aqui o valor só para substituir, 4x mais 5. Aqui a gente tem, então, a gente pode substituir o f de x por y, e a gente encontra, então, uma relação entre o y e o x, né? Aqui, se a gente atribuir valores para x, a gente vai encontrar valores correspondentes para y, né? Por exemplo, se eu substituir aqui o x por 1, vou fazer aqui um exemplo só para poder mostrar o que eu estou querendo falar. Eu vou encontrar, se eu substituir o x aqui por 1, eu vou encontrar que o y vale 9. Então, eu vou encontrar um par ordenado, né? X igual a 1, y igual a 9. Então, conforme eu vou atribuindo valores para x, eu vou encontrando uma duplinha para ele, né? Um parzinho para ele. Então, isso aí é uma função, né? É quando eu consigo colocar num plano cartesiano, encontrando duplas, marcando pontos, e aí eu consigo construir um gráfico, que vai ser o nosso próximo assunto. Mas quando que uma função, então, quando é que essa função deixa de ser uma função de primeiro grau, né? Quando que essa forma geral aí, ela perde a característica de função de primeiro grau? A gente já viu que se ela tiver o a e o b completa, se ela for completa, ela é afim. Se ela for incompleta, não tiver o b, ela é linear, mas ela ainda é de primeiro grau. Mas tem uma coisa assim, ó, se essa função aqui, ela tiver o a igual a zero, tá? E o b diferente de zero, ela não vai ter o a, porque vai ficar a vezes zero mais b, ela vai ficar só com essa forma aqui, ó, f de x igual a b. Então, quando ela fica com formato só f de x igual a b, ela não é mais de primeiro grau, tá? Ela não é mais uma função de primeiro grau. Ela é a função constante. Ela recebe o nome de função. Ela ainda é uma função, porém ela é uma função constante. Então, observa que se você pegar uma função sozinha, por exemplo, se eu pegar assim, ó, f de x igual a 6. Aí você olha para essa função aqui. Observa que não aparece a incógnita x ali, só tem um número solto. Você tem que identificar que nessa função aqui
só te apareceu o B vale 6. O A vale 0. Então, ela é classificada como uma função constante. Quando nós formos ver agora no próximo vídeo a análise de gráficos, nós também vamos ver como é que se comporta o gráfico de uma função constante. Mas eu já quis falar sobre ela junto, porque nós vimos a afim, vimos a linear e também já deixei a função constante vista também para quando a gente, porque agora só falta a parte de gráficos e análise de sinais, né? Então já concluí essa parte que seriam as três formas que envolvem a função de primeiro grau, função polinomial de primeiro grau. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido recém ao início que a gente está vendo, espero que você tenha conseguido compreender tudo. Se não compreendeu alguma coisa, pode deixar um comentário ali me perguntando. Se quiser saber mais alguma coisa específica, também pode me deixar ali uma pergunta que eu vou te responder. E até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. E não esqueça de se inscrever no meu canal. Se inscreva no meu canal e indica, compartilha o meu canal aí no WhatsApp. E também vai lá no meu Instagram, Pitty Exatas, e também me segue lá no Instagram, tá bom, gente? Tchauzinho e até o próximo vídeo. Obrigada, hein?